Bom dia, hoje nós vamos falar sobre uma outra estrutura de dados, aliás, duas estruturas de dados diferentes das que a gente viu, né, das listas que a gente viu na última aula, né? E eu vou começar pela mais simples dela, a tupla, né? Tuplas são estruturas de dados de alguma forma similares às listas, com a diferença que elas são imutáveis. Vamos explicar isso com a nossa motivação inicial aqui. Então, às vezes a gente tem listas de dados que a gente não quer que seus valores sejam modificados durante a execução do programa. A gente lembra que lista a gente pode modificar, né? A gente pode inserir elemento, remover elemento, pode alterar o valor de um elemento. Mas no caso de tuplas, não. Esses seus elementos não são imutáveis. Ou seja, quando você cria uma tupla, você não pode alterar seus elementos. Você pode até substituir a tupla por outra tupla, mas os elementos internos você não mexe neles. Eles são úteis para empacotar dados, né? Tuplas servem não apenas para a gente guardar dados, né, como vetores do mundo real, né, vetores da matemática, lá da física, mas também serve para a gente empacotar dados, colocar vários dados juntos para utilizá-los, né, em funções ou retorná-los de funções. Eu vou explicar isso já já com um exemplo, mas eu acho que basta dizer nesse momento que se você tem uma função, né, que tem que retornar dois valores, né, até a gente tem visto, né, até o presente que quando a gente vai retornar algo de uma função, a gente retorna apenas um elemento. Geralmente a gente tem retornado essas variáveis nossas ou valores, tipos de dados primitivos, né, inteiros, strings, reais. Mas se a gente quer retornar mais de um, então basta você colocá-los numa tupla. A gente chama isso de empacotar, né? Empacota ele e manda retornar a tupla. A gente vai ver então essas operações de empacotamento e desempacotamento. E são extremamente simples. Eu acho que tupla talvez seja uma das estruturas mais simples e fáceis de entender. Então vamos começar com como criar uma tupla, né? Parecido com a criação de uma lista, né? Se você criar uma lista, a gente usa colchetes, né? E os elementos separados por vírgula. Aqui no caso de tuplas, a gente cria elas com, em vez do colchete, a gente usa o parênteses. Então, esse aqui é um exemplo de um vetor no R3 como uma tupla, né? A gente tinha feito vetores com listas, mas estou mostrando aqui para vocês, vocês podem fazer vetores com tuplas também. Então, é possível trabalhar com elementos assim. E, vamos lá. A diferença aqui é que a gente não altera esses valores, né? Como eu tinha mencionado, né? Esse vetor V, uma vez criado, eu não altero ele, a não ser que eu realmente substitua ele por uma outra tupla completa. Bom, se eu fizer o print V aqui, vai aparecer simplesmente, né, esse conjunto aí, 2, 3 e 7 com parênteses. Né? Do mesmo jeito que uma lista aparecia o conjunto completo, a coleção completa, envolvida por colchetes. Né? Bom, simples assim, né? Então, para criar uma tupla, né, cria uma variável e atribua a essa variável um conjunto, uma coleção de dados separados entre vírgula e envolvido por parênteses. Tupla não serve apenas para guardar vetores, serve para criar estruturas que podem ser úteis e que são de alguma forma compostas, não são primitivas, simples, como as nossas variáveis que a gente aprendeu antes, né? Por exemplo, se eu quiser guardar quantias em diferentes moedas, eu preciso guardar não apenas o valor da quantia, mas também qual moeda nós estamos trabalhando, né? Então, eu posso criar uma tupla para isso, né? Por exemplo, uma tupla chamada dinheiro, que tem dois elementos. Um primeiro elemento é a moeda que a gente está utilizando e o segundo elemento é a quantia naquela moeda. Então, observem que, assim como listas tuplas não têm a obrigação de trabalhar com o mesmo tipo de dado, né? Vocês viram lá o vetor lá no R3, que trabalhou com 3 números inteiros. Isso é muito comum a gente trabalhar, né, com vetores, o tipo de dado é o mesmo, né? Cada um dos elementos é do mesmo tipo. Mas aqui nesse caso, vocês estão vendo, no caso aqui do dinheiro, que eu tenho dois elementos de tipo diferentes. Um é do tipo string e outro do tipo numérico, né? Real, float, especificamente nesse caso. Bom,
eu posso ter uma outra variável que guarda quantias em dólar, por exemplo. Talvez isso fique mais claro, né, com esses dois exemplos, né? Que não basta você guardar a quantia, mas você tem que dizer em que moeda está. Então, tupla é uma maneira, desculpe, bem fácil de fazer. Aqui eu tenho uma terceira quantia agora em dólar canadense. Então, aqui eu tenho 3 variáveis, cada uma com... Todas elas representam quantias de dinheiro, mas todas elas em moedas diferentes. Em reais, em dólares americanos e em dólares canadenses. Bom, para a gente acessar os elementos de uma tupla, né, porque aqui, na verdade, a gente fez anteriormente, mostrou a tupla inteira, né? Então, a gente fez o print V ali, né? A gente mostrou o valor completo dela, mas eu posso querer mostrar apenas um dos elementos, né? O X, o Y, o Z, por exemplo. Para fazer isso, a gente tem que usar, né, como a gente usou no caso de listas, o índice dos elementos. Então, voltando lá para o nosso exemplo anterior, né, os 2 exemplos, né, vocês têm ali, né, na tupla V, a gente tem o V0, o V1 e o V2. O V0 é o 2, o V2 é o 7. Né? Assim como no dinheiro, na tupla dinheiro ali, o dinheiro 0 é o R cifrão e o dinheiro 1 é o 79 e 99. Então, para você mostrar esses valores, a gente usa a mesma notação de lá das listas. A gente usa o colchete para especificar o índice, certo? Então, se eu quiser mostrar, né, aqui a terceira posição do vetor V no R3, o que é que eu vou fazer? V colchete 3? Não, né? Porque a gente sabe que em Python os índices começam de 0. Então, se eu tenho 3 elementos, eu vou fazer V colchete 2. Certo? Simples assim. Isso vai me mostrar o valor 7 no nosso console. Se eu quiser mostrar em que moeda está a quantia guardada na variável money, então eu vou fazer print money, money o quê? Com colchete. Que índice eu vou usar? Então, relembrando nossa quantia, né, a gente usava o primeiro índice para a moeda e o segundo índice para o valor propriamente dito. Então, aqui, basta, se eu quiser saber a moeda, né, basta fazer o money 0. Isso vai mostrar para a gente em que moeda está aquele recurso, aquele valor. Bom, é bem simples, então, né? A gente pode mostrar uma tupla inteira, simplesmente fazendo print o nome da tupla, ou a gente pode mostrar elementos da tupla, que é mais comum. A gente usa simplesmente o nome da tupla com o índice entre colchetes. O que mais eu tenho a dizer sobre tupla? Talvez o mais importante seja falar de empacotamento e desempacotamento. Então, aqui eu vou trabalhar com essa função, vou criar uma função que converte uma quantia para dólar americano. Então, se eu passar, por exemplo, uma quantia em reais, ele vai me retornar em dólar americano. Se eu passar em dólar canadense, vai me retornar em dólar americano. Ou se eu passar em dólar americano, vai me retornar o mesmo valor, já que está na mesma moeda. Então, eu tenho essa função aqui que recebe uma quantia. Repare que essa variável quantia aqui vai ser exatamente a nossa tupla, ou seja, não vai ser mais uma variável primitiva, não é mais um valor em reais apenas, né? Agora é uma tupla que tem uma parte, né, um elemento, que é qual é a moeda, e tem um segundo elemento, né, que é qual é o valor. Então, o quantia 0 vai representar a moeda e o quantia 1 vai representar o valor. Então, vamos lá, né? A gente quer converter para dólar. Se a gente quer converter para dólar, a gente tem que checar se a moeda que está guardada, né, em quantia 0, né, no índice 0 da tupla, se está em reais. Se tiver em reais, beleza, a gente usa uma taxa, né? Se eu fosse fazer a taxa hoje, quando eu fiz esse slide, seria bem diferente, né? Já está lá em cima. Mas na época a taxa era 3,75, então a gente simplesmente disse que a taxa é 3,75 aqui. É uma variável local auxiliar que eu vou usar para fazer a conversão. Mas repare, né? Poderia não ser real, poderia ser em dólar canadense. Se fosse em dólar canadense, eu iria usar a taxa de conversão, digamos que esteja hoje em 1,32. Então, um dólar americano vale 1,32 dólares canadenses. E, por fim,
Se não for nem dólar canadense nem real, vou supor que é dólar americano, vou simplesmente manter uma taxa de 1, porque não vai ter necessidade de converter. Poderia ser um pouco diferente a função. Vou fazer assim, simples, trabalhando com apenas 3 moedas, apenas para ilustrar, então, a ideia de empacotar dados. A gente não empacotou ainda, certo? A gente recebeu ali a quantia. De certa forma, a gente empacotou, né? Ao passar a quantia, a gente empacotou. Mas eu vou mostrar explicitamente como é que faz isso lá, quando a gente for fazer o programa principal. Vamos lá. E na hora de calcular o valor em dólar, né, eu tenho que fazer o quê? Pegar o valor que foi me passado, né, pela variável quantia, né, que é o segundo elemento, né, da nossa tupla, que no caso é o quantia 1, e vou dividir ele pela taxa. Então, se eu passei lá R$50, eu vou dividir 50 por 3,75, já que $1 vale R$3,75 nesse programa. Aqui está o que eu chamo de empacotamento. Uma vez que eu calculei o valor, agora eu quero retornar o valor em dólar, mas o valor em dólar deveria ser expresso também na mesmo tipo de dado que eu passei. Então, se meu tipo de dado que expressa um dinheiro é um valor em moeda, né? Então, eu tenho dois elementos. É uma tupla, né? Que tem a moeda e o valor. Então, aqui a gente fez exatamente isso. A gente juntou na variável dinheiro, né? Dois elementos. Então, a gente criou uma tupla com dois elementos, onde o primeiro elemento é um elemento constante aqui que a gente usou, que é o dólar, né? Já que a gente quer converter para dólar. E o segundo elemento é o valor que a gente calculou, que vai depender, na verdade, do que foi passado pelo usuário, né? Se foi em reais, em dólares canadenses ou em dólares americanos, propriamente dito. Bom, então é assim que a gente faz, né? O empacotamento. É bem simples, não tem segredo, né, ao fazer o empacotamento. Você simplesmente pega dois elementos, pode ser uma constante e uma variável, pode ser duas variáveis, pode ser duas constantes, e você cria a tupla, do mesmo jeito que a gente criou uma tupla nos exemplos anteriores, né? Lá que a gente criou com valores constantes. Bom, feito isso, agora eu posso retornar, né, nessa função um valor em dólar. Então, eu vou simplesmente retornar dinheiro. Ok? Então, aí reparem, né, que eu tinha mencionado para vocês, você quer retornar, às vezes, de uma função mais de um valor, né? Dois valores, no caso aqui, a moeda e a quantia, e o valor. Então, a gente tem como fazer. Enfim, isso é simples, né? Vamos ver agora, então, o programa principal que usa essa função. Então, vamos criar, né, uma quantia aqui na variável A em reais, vamos criar uma segunda quantia aqui na variável B em dólares canadenses, então eu tenho R$ 79,99, tenho 30 dólares canadenses. E aí eu vou fazer a conversão, converter para dólar o valor A de reais, né, e converter para dólar o valor B em dólares canadenses. O que vai acontecer nesse programa? Vamos passar aqui para nosso IDE e vamos rodar. Observe que ao rodar, meu print vai me mostrar o que as funções retornam, né? A função converte para dólar, retorna o quê? Retorna uma tupla. Então, retornou uma tupla sempre em dólar, né? Então, a primeira tupla, que era R$ 79,99, né, voltou com 21,33 dólares, e a segunda, que era 30 dólares canadenses, retornou com 22,72 dólares americanos. Reparem que até aqui a gente está trabalhando com a tupla completa, né? Depois a gente vai falar do desempacotamento, né? Que permitiria a gente, inclusive, formatar melhor esses dados aí de saída. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Então, voltando para cá, para o nosso slide. Esse, então, é o nosso programa. E essa operação em negrito aqui é o que eu chamo de empacotamento. É pegar dois valores, sejam constantes ou variáveis, e jogá-los dentro de uma tupla e atribuir essa tupla a uma outra variável. Bom, vamos agora desempacotar, né? Vamos retomar a nossa função, que é igual a do
Por exemplo anterior, apenas vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de mostrar a tupla completa, eu vou mostrar os elementos da tupla. Mas para mostrar os elementos da tupla, a gente tem que fazer o desempacotamento. Como é que a gente faz esse desempacotamento? A gente primeiro tem que guardar esse valor numa variável, né? Então, eu tenho os mesmos exemplos anteriores, né, de dinheiro em reais, e agora eu fiz uma, como é que chama? A chamada para a função, né? A função converte para dólar. A gente sabe que a função converte para dólar, né? Passando o valor A aqui, que é uma tupla em reais, ele vai retornar uma tupla em dólares. Só que eu não quero a tupla completa agora, eu quero desempacotar essa tupla. Então, como é que a gente faz isso? Na nossa variável, em vez de botar do lado esquerdo, né, da atribuição uma variável, só a gente coloca duas variáveis dentro de uma tupla. Ou seja, a gente sabe que está retornando uma tupla, então vamos ser explícitos. Vamos dizer, olha, a nossa tupla que é retornada, que tem dois elementos, a moeda e o valor, né? Esse converte para dólar, vai jogar o primeiro elemento aqui, né? Que no caso sempre vai ser dólar, vai para a variável moeda, e o segundo elemento, que vai ser a quantia, vai para a variável valor. Então, assim, a gente faz o desempacotamento. Observe que ao fazer isso eu tenho duas variáveis separadas, né? Por mais que na atribuição elas estejam aí entre parênteses e vírgula, mas elas são duas variáveis separadas. Então eu posso fazer, por exemplo, ali o print apenas da moeda e posso fazer também o valor nominal daquele valor em dólar, né? Apenas com a variável valor. Então assim eu trabalho com desempacotamento. Observa que o empacotamento, né, voltando à questão, ao exemplo anterior, o empacotamento, a gente cria uma tupla, né, com constantes ou variáveis, né, do lado direito da atribuição, né, e joga esse valor dentro de uma variável. Aqui no desempacotamento, a gente faz o contrário, a gente pega o valor de uma tupla, no caso aqui veio da função, e coloca ela, né, na atribuição em duas variáveis. Então, assim a gente faz empacotamento e desempacotamento. Bom, eu só mostrar como é que isso fica, né, no Replit, né? Vou pegar aqui esse texto, né, no nosso slide e vou trocar aqui, né, do exemplo anterior. Eu vou mostrar aqui o desempacotamento. E vou rodar esse programa, né? Observe aqui que está o nosso desempacotamento e vou fazer o print dessas duas partes aqui da tupla. Então, olhem só, a quantia final está em moeda, que no caso é dólar, e o valor nominal está em valor, que no caso aqui foi formatado com duas casas decimais, 21 e 33. Então é isso que eu queria falar com vocês. E a gente para por aqui então, né? Eu sugiro que vocês exercitem, né? Então essa coisa de tuplas, brincar com achar os elementos de uma tupla, criar uma tupla, né? Fazer o print dos seus elementos, tentar alterar e vocês vão ver que vai dar erro, né? Não vai funcionar como o caso de uma lista, e também fazer essas operações de empacotamento e desempacotamento. Imagine situações em que vocês poderiam fazer isso, vocês vão ter, então, essa oportunidade de praticar um pouco sobre tuplas.